Fala turma, aqui é o Murilo Marchesini, host do podcast do Investidor Imobiliário. E agora, começando a segunda temporada do nosso podcast, a gente tem uma novidade muito interessante, que são os nossos patrocinadores. Eu queria agradecer e recomendar fortemente os nossos 5 patrocinadores. Primeiro, GeoBrain, para você que é incorporador ou loteador e precisa de dados, precisa de informação de toda a concorrência ali do mercado, você precisa conhecer a GeoBrain, que basicamente é uma plataforma de tecnologia que vai te dar acesso a todos esses dados. Não só os que já lançaram e os que estão prontos, mas inclusive os que vão lançar ainda. Você tem acesso a toda essa base de dados de uma maneira organizada e sintetizada para você ser mais assertivo no seu lançamento. Segundo patrocinador, Esquadrias Alfa. Eu sou incorporador, contrato eles para as minhas obras. Entrega impecável de qualidade, custo-benefício também, então super indico. Terceiro patrocinador, Factum Bank. Então para você que precisa de capital de giro, e aí não é só mercado imobiliário, eles fazem para empresas fora do setor imobiliário, conheça a Factum Bank, capital de giro com a solução mais barata do setor. E aí as últimas 2 empresas são as empresas que são proprietárias, mas também gostaria de reforçar aqui. Então a primeira delas é a Finamob. Então, para quem ainda não conhece, a Finamob basicamente é uma plataforma que conecta o mercado imobiliário às melhores soluções de crédito, de financiamento. Então hoje a gente trabalha com mais de 100 gestoras, family office, boutiques de wealth e tem 10 produtos para te ajudar a financiar o seu projeto imobiliário. Então você que é incorporador ou loteador, acesse finamob.com.br. E a última é uma tese nova minha, que basicamente nasceu para curar a dor do mercado imobiliário, chamada educação. Educação no mercado imobiliário é um negócio que ainda não tem nenhum player relevante e a gente precisa fomentar a educação no setor. Então, para você que quer começar, se profissionalizar e escalar a sua empresa no setor imobiliário, conheça a Escola do Mercado Imobiliário. Então a gente está com um programa muito legal, que são imersões de um fim de semana, super prático, didático e direto ao assunto. Então acesse www.escoladomercadoimobiliario.com.br. Fala turma, aqui é o Murilo Marchesini, host do podcast do Investidor Imobiliário. E hoje a gente está aqui para fechar a segunda temporada com um convidado muito especial, Diego Siqueira, fundador da Trinos. Diegão, prazerzão, muito obrigado pela presença. Eu sei que o senhor já é bem famoso no mercado imobiliário, mas fica à vontade para se apresentar. Bom, Murilo, primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Diego Siqueira, eu sou CEO e fundador de uma empresa chamada Trinos, e a Trinos hoje se divide em 2 principais negócios. De um lado, a gente tem uma gestora de fundos imobiliários chamada TG Core Asset, e de outro, uma plataforma de tecnologia que busca trazer transparência para os empreendimentos imobiliários. Legal. Essa empresa eu fundei em 2009, então ano passado a gente completou 15 anos de empresa, então tem uma trajetória aí. E antes de fundar a Trinos, eu tive a oportunidade, eu sou goiano, eu tive a oportunidade de vir para São Paulo em 2001, fazer faculdade. Me formei em administração de empresas pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas. Recém-formado, eu tive a oportunidade de trabalhar na Rio Bravo Investimentos, que na época era uma das maiores gestoras de fundo imobiliário do Brasil, uma casa que a gente ainda admira muito. E na Rio Bravo que eu vi essa oportunidade, que a gente acabou implementando na Trinos, de olhar para o middle market. O mercado imobiliário hoje é muito pulverizado, os grandes players representam menos de 20% do mercado, e 80% está pulverizado no middle market, no médio incorporador regional, que a gente estima aí aproximadamente 25 mil incorporadores / loteadores aí em todo o Brasil. Então a Trinos acabou focando nesse nicho, desses 25 mil incorporadores, em que a gente tenta, através da TG Core, fornecer capital, investimento via crédito e equity, e através da plataforma de tecnologia proporcionar transparência e governança. Então, um breve resumo aí, é um prazer muito grande estar aqui. Boa, show de bola. Acho que você já deu um spoiler aí da sua jornada. Mas para a turma de casa, falar, tá, legal, goiano, veio para São Paulo, aí deu um instalo, falou, vou criar uma gestora, foi fácil, tranquilo, deu tudo certo, hoje tem bilhões sobre gestão. Cara, como é que conta assim o começo, assim, a parte difícil?
Quando é que deu estalo? Como é que foi o primeiro passo? Porque, assim, criar uma gestora não é algo tão trivial, assim, né? Conta ali do comecinho, de uma maneira um pouco mais detalhada para a turma de casa entender ali a dificuldade. Ele também, eu conheci um pouco da história dele, não tem costa quente, foi na raça, enfim. Conta pra gente, Diego. Boa, Murilão. Bom, primeiro, a minha família, a maioria, meus pais, meus tios, são todos funcionários públicos, estaduais lá no estado de Goiás. Uhum. E por algum motivo, eu tinha uma convicção, né, desde a minha adolescência, que eu não ia ser funcionário público. Né? Eu queria, de alguma forma, estar na iniciativa privada, né? Seja como executivo, como empreendedor. E eu tive a oportunidade, durante 6 meses, de estudar fora, nos Estados Unidos, no high school. Né? Ah, legal. E lá eu tive uma matéria, cara, que era finanças focado... economia voltado para o mercado financeiro. Tá. E a gente escolhia um portfólio de ações e você tinha que fundamentar por que você comprava aquelas ações. Né? E era um trabalho em grupo. E o grupo que ganhava, tinha a maior nota da sala, é que as ações valorizassem mais. Né? Tá. E por sorte, né, eu fundamentei lá, o meu grupo escolheu as ações e a gente acabou ganhando. Né? E eu fiquei impressionado com o retorno que a gente teve em 6 meses daquele portfólio. E eu falei, cara, tá aqui uma oportunidade. Talvez o mercado financeiro seja essa porta para eu fazer algo diferente do que, né, o meu ecossistema ou a minha família ali estava acostumado. Tá. E eu comecei a pesquisar, qual que é a faculdade, né? Voltei dos Estados Unidos, estou terminando o 3º ano. Qual que é a faculdade que poderia abrir essas portas do mercado financeiro para mim. Né? E na época ali chamava muita atenção a FGV, né? Ainda é uma excelente escola, mas hoje tem várias outras muito bacanas também, mas era a grande referência ali dessa porta para o mercado financeiro. E eu coloquei na minha cabeça isso em 2001. 2001, tá. E eu coloquei na minha cabeça, cara, só serve para mim GV, que vai ser a porta para o mercado financeiro, que eu vou ver o que eu posso fazer, né, da minha vida, agregar valor, tal, etc, profissionalmente. E acabei entrando na GV, cara, e a GV abriu muito a minha cabeça, né? Mostrou que o mercado financeiro não era só o negócio de trade, né? Tinha desde a parte de finanças corporativas, né? Tinha a parte de economia, né? Tinha a parte de Project Finance e tal, e eu acabei me encantando pelo mercado financeiro, né? Expandindo essa visão de mercado, né? E a vida vai te proporcionando oportunidades que vai dependendo muito de você, a quantidade de energia que você coloca nessa oportunidade para isso funcionar, né? E essa oportunidade, na época, eu acabei aplicando por vários processos de estágio, de trainee, e acabei entrando na Rio Bravo, assim, por acaso. Tá. Né? É uma casa que me mostrou um outro mundo do mercado financeiro, né? Porque eu acho que tem muita gente que... E até alguns players do mercado financeiro invertem um pouco essa lógica, né? O mercado financeiro, ele não é um fim em si, ele é o meio para a economia real funcionar. Né? E a Rio Bravo me mostrou isso de uma forma muito latente através do veículo fundo imobiliário. Tá. Né? Então, o fundo imobiliário, de uma certa forma, ele traz a beleza e o glamour do mercado financeiro, mas com a materialidade da economia real do mercado imobiliário. Em que esse dinheiro que a gente capta nos fundos imobiliários, não só a TG Core, mas todos os gestores, esse dinheiro vai para uma SPE, nessa SPS contrata engenheiros, arquitetos, advogados, time de marketing, etc. Além disso, fomenta toda uma cadeia de suprimentos que gera emprego, renda e crescimento econômico. Cara, quando fez esse match do mercado financeiro com a economia real, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida, é isso que eu vou buscar estudar, todos os meus esforços, toda a minha energia que eu consegui colocar para ver o que eu posso agregar nesse setor. Tá. E eu comecei a estudar muito todos os regulamentos dos fundos, os portfólios dos fundos existentes, né? Isso, 2000 bolinha ali. Isso, eu entrei na Rio Bravo em 2007. Né? Então, fiquei lá 7, 8 e 9. Né? Então,
começo de 2009, né? E aí estudando esses fundos que eu vi essa oportunidade que eu acabei de mencionar, né? Mas dar oportunidade para colocar em prática é o que você falou, tem um abismo gigantesco, né? Talvez a grande dor de todas as grandes ideias é a execução, né? E cara, essa execução, eu brinco que talvez se eu soubesse quão difícil seria, eu não teria tentado, né? Então, assim, tem muita dor, né, em empreender. Esses dias eu vi um filme, um shortzinho do Elon Musk falando que empreender é você pegar um monte de caco de vidro e engolir, né? Então, assim, tem muita dor, tem muitas noites mal dormidas, muita ansiedade. Mas, cara, mesmo com tudo isso, é muito prazeroso, né? O que você... quando você dedica com intensidade e com verdade, né? Eu acho que isso é muito importante. Você tem que ter a verdade nessa ação e você, mais cedo ou mais tarde, isso vai né, te trazer frutos e não necessariamente só frutos financeiros, né? Frutos de realização, né? Então, para mim, nesses 15 anos de empreendedorismo, né, eu acho que eu tive diversos momentos do Diego, né? Diversos... personagem não é a palavra ideal, porque parece fake, mas no sentido de postura mesmo, que não só a empresa, né, precisava daquela postura diferente do Diego em diferentes momentos, né? E a gente vai evoluindo, a gente vai batendo cabeça, errando, acertando, né? Mas, pô, quando a gente começou lá em 2009, era uma salinha de 30 metros quadrados em Goiânia, porque eu fiquei quase 10 anos aqui em São Paulo, para fundar a empresa, dado que eu tinha 20 mil reais para começar o negócio, que é o bônus que eu tinha recebido lá na Rio Bravo. Quantos anos você tinha? Eu tinha 24 anos. Legal. Arrojado, só um pouquinho arrojado. Então, 20 mil reais, 24 anos de idade. Eu falei, pô, se eu montar isso aqui em São Paulo, vai durar um mês, né? Que só o aluguel já vai embora. Então, eu falei, cara, não dá, tem que voltar para Goiânia, né? Foi uma luta convencer meus pais que eu ia voltar para Goiânia para empreender, porque na visão deles, falou, pô, Diego, você fez uma boa faculdade, tá bem empregado, num lugar legal, né? Não faz isso, né? Mantém a carreira aí. E aí, pô, voltar para Goiânia para começar um negócio do nada. Voltei para casa dos meus pais para não ter gasto de aluguel próprio e tal, né? E começando o negócio assim, com muita verdade, com muita vontade, mas com pouca visibilidade, né? A gente queria, assim, já tinha essa visão de contribuir com transparência para o incorporador regional, de montar uma gestora e um fundo para captar dinheiro. Mas, cara, assim, tudo... Porra, o analista da CVM que analisou o nosso processo, que na época não tinha o CGA, que é a prova para tirar a licença de gestão. Na época você tinha que comprovar a experiência de gestão. Como eu tinha trabalhado numa gestora, eu tinha esse prazo de experiência. O analista falou assim, pô, Diego, eu vi aqui no seu cadastro que você está abrindo uma gestora em Goiânia. Ele falou, cara, você sabia que não tem gestor em Goiânia? Eu falei, cara, sabia, exatamente por isso que eu estou abrindo uma. Ele falou, cara, você tem certeza que você quer abrir uma gestora em Goiânia? Eu falei, tenho certeza. Então, assim, foi tudo muito difícil, desde a parte regulatória para conseguir as licenças, né? Que é um ambiente altamente regulado de mercado de capitais e precisa ser, né? Até, pô, conquistar o primeiro investidor. Eu lembro como foi uma conquista grandiosa a gente ter o primeiro dinheiro, né? O primeiro investidor lá, o primeiro cheque. Você falou que nesse ato de tempo, enquanto não saía a sua licença, você ficou fazendo tipo uma consultoria ali também, não foi? Exatamente. Então, assim, essa licença tem todo um período burocrático aí da CVM que ela acabou demorando mais do que a gente gostaria. Eu falei, cara, enquanto isso, sem a licença não dá para fazer gestão, mas dá para fazer outras coisas. Então, a gente começou a oferecer uma espécie de consultoria de investimentos, né, para algumas famílias lá em Goiás, né? Foi o que sustentou o negócio até a licença sair, né? E sustentou até um tempo depois da licença sair, porque saiu a licença, você tem que montar o fundo, captar dinheiro, né? Então, não é uma coisa também tão rápida, né? Pô, tese nova, time jovem, sem track record, em Goiás, tentando levantar dinheiro na Faria Lima. No então, mercado assim, de capitais que não era nada na época.
Então, cara, foi muito difícil no começo, né? Mas aos poucos, então, assim, grandes vitórias. O primeiro investidor. Segunda grande vitória, pô, na época, para o fundo imobiliário hoje mudou um pouquinho, tinha que ter 50 cotistas, né? Então a gente ficava lá mensurando, puta, agora tem mais um, 45, agora tem mais um. Então, quando bateu 50 cotistas, foi uma... O que era de PL, você lembra? Cara, eu acho que no começo ali era 5 milhões de reais. Era bem pequeno o fundo, né? Hoje a gente tem quase 5 bi de reais. Então, conseguimos uma evolução considerável, mas cada vitória era muito importante. Talvez uma coisa que eu falo muito e eu até pequei na minha trajetória de poder usufruir ou até comemorar essas pequenas vitórias, né? Porque, beleza, você tem uma vitória de ter 50 cotistas. Cara, beleza, agora qual que é o próximo desafio? E aí você acaba não comemorando os 50 cotistas, preocupado, porque agora você tem que ter 200, tem que ter 500, tem que ter 1.000. Então, assim, eu acho que hoje com mais maduro, né? Com 41 anos de idade, eu acho que comemorar essas pequenas vitórias também é importante, porque é o combustível que você traz, para energizar, para manter aquele ritmo de energia intenso para que o negócio continue crescendo. Legal. E aí, quando você captou esses 50 cotistas ali, era o quê? 2012? Por ali, né? Por ali. Na verdade, um pouquinho mais, porque a licença saiu em 2012, então a gente montou a empresa em 2009. Nossa. A licença saiu em 2012, então a gente ficou quase 3 anos ali dando consultoria. Só que, da licença sair para montar o fundo... Pô, a gente batia nas administradores fiduciários para montar o fundo e falava, puta, gestora de Goiânia, não, nem a pau, não vou mandar nem proposta. Então, cara, foi um parto para conseguir o primeiro administrador fiduciário que aceitasse a gente como gestora, né? Então, até conseguiu o administrador, conseguiu os prestadores de serviço, custodiante, tal, etc. Montar o fundo. Então, assim, o primeiro cotista deve ter sido meio ou final de 13, né? 2013. Então, é uma jornada, né? Até a gente estava falando um tempo atrás aqui sobre o Júlio Capua, que é um grande amigo, né? Foi cofundador da XP, né? E um profissional aí que eu admiro muito, né? Ele fala, cara, você tem que, para você realmente montar um projeto, tem que ter visão de 10 anos, né? Então não tem nada que você consiga colocar de pé com visão de curto prazo. Nada, sim, absolutamente nada. Então, para realmente performar um negócio e atingir um médio sucesso, é planejamento mínimo de 10 anos e mesmo não sabendo isso no passado, né, a prática me ensinou que não tem como olhar nada para baixo de 10 anos. Sim, para a turma da nova geração aí que é mais apressada, né? Não sei se lá no teu time também é assim, mas no meu é muito assim. A galera de 20 anos já quer sucesso ali em 6 meses, né? O primeiro 1 milhão em 1 ano. Fala, cara, calma. Pace é mais lento, é maratona esse negócio, não é corrida de 100 metros, né? É isso aí. Ó que loucura, abriram a empresa em 2009, depois de 3, 4 anos que conseguiram a licença para sonhar em ter um fundo, depois mais alguns anos para ter ali alguns poucos investidores. Então, legal essa mentalidade de longo prazo, né? E acho que essa nova geração com celular, tudo para ontem, né? A turma tá precisando um pouco mais dessa visão, né? Importante isso. Exatamente. E, não, legal. Então, 2012, 2013, ali meio que foi o start de verdade. Start de verdade. Tá. Aí, quando é que você virou a chave que você viu, pô, PL tá crescendo, tô conseguindo alcançar investidor maior. Como é que foi essa trajetória? Cara, a gente... Eu acho que eu tive uma sorte de encontrar pessoas especiais nessa jornada que acabaram me mentorando, me ensinando muita coisa e até me ajudando a decidir as direções que eu devia tomar na empresa, né? Então, assim, em 2016, a gente já estava ali com uns 250 milhões de AUM. Eu tive a sorte muito grande de encontrar, né, o primeiro padrinho ali dessa história, que foi um cara chamado Marcelo Caiati, né? O Caiati foi 20 anos do Credit Suisse, né? Foi head do Investment Banking, fez uma série de IPOs, inclusive do setor imobiliário, então Cirela, Tecnisa, entre vários outros, né? E o Caiati tinha acabado de sair do CS, do Credit Suisse, né? Tava buscando oportunidades, eu apresentei a Trinos para ele, eu acho que deu um match muito, muito grande, né? Na gente,
gente com visão, cabeça e tal. E o Kayat acabou virando o nosso sócio e ajudando a gente a escalar essa captação, sair daqueles 250 milhões para os 5 bi que é hoje, graças às portas que o Kayat abriu, né, as validações que ele fez, né, com todo o mercado, dado que ele tinha muita credibilidade. Né, e como eu tive uma experiência muito boa com o Kayat, eu falei, cara, eu preciso de mais Kayates na minha vida. Né? E aí, depois do Kayat, a gente teve o André Street, fundador da Stone, né, que em 2019 também virou sócio da Trinos. E que, cara, o André fez uma revolução até da forma de enxergar o nosso negócio. Né? Ele me mostrou horizontes que a gente, por mais óbvio que parecia, a gente não conseguia enxergar. Né? Então, o André trouxe uma visão completamente diferente e complementar do que a gente estava fazendo. Então, assim, foi um baita de um padrinho. Né? Eu brinco que tem período pré-André e pós-André na Trinos. Então, foi uma revolução mesmo. Né? Junto com o André, a gente teve a honra de receber também um investimento da LTS, né? Especialmente do Beto Sicupira, né? Que é um cara que eu admiro demais, muito mesmo, com toda a competência, a história. Né? A turma aí da 3G revolucionou a forma de empreender no Brasil. Sistema de gestão, tudo. Então, assim, eu acho que se a classe empresarial hoje no Brasil deveria ser muito grato a tudo que eles trouxeram, tudo que eles implementaram. Né? E, pô, ter essa grande referência perto de você, né? Para mim lá atrás era uma coisa surreal, né? Então fico muito orgulhoso de ter ali o Beto também como mentor, que é um grande entusiasta da Trinos, que ajudou muito na mentoria minha para o negócio evoluir, né? E mais recentemente a gente conseguiu entrar no VC Track, né? Que a gente trouxe a headline lá do Gabriel Alves e do Romero Rodrigues, e em 2024 a Billwater, né? Do Carlos Degas, né? E do Guilherme Vegue, né? Então, assim, cara, eu acho que eu tive uma sorte muito grande de encontrar pessoas especiais, todos esses nomes que eu mencionei, que me ajudaram a equilibrar e potencializar tudo que o negócio era capaz de fazer, né? O André tem uma frase que eu acredito muito, ele falou, Diego, o empreendedor raçudo, né? Como eu fui, como você também, chega uma hora que a gente bate num teto, que a gente bate num limite, né? E só quem viveu essa parte de cima para pegar a nossa mão e nos levar para esse novo nível, né? E, pô, o André entende que quem ajudou ele a fazer essa mudança de nível foi o Beto, Jorge Paulo, etc. Né? E eu tenho nele essa pessoa que me ajudou a levar a Trinos para esse novo nível, né? Do que a gente espera chegar, a gente não andou nem 2%, né? Que é um mercado gigantesco, com uma série de dores, com uma série de desafios, e eu acho que a gente está cada vez mais preparado, ainda mais agora nessa grande transição tecnológica que a gente está vivendo com AI, né? Hoje, a gente teve praticamente hoje a manhã inteira em reunião sobre essa pauta lá com a minha diretoria. A gente está investindo bastante capital nesses agentes, nesses meta-humanos, né? Que são agentes de AI que ajudam, né? Muita gente tem medo, pô, ele vai substituir? Não, ele vai complementar, né? Como se fosse um copiloto ali que vai fazer as tarefas repetitivas, que vai simplificar o processo para os profissionais do nosso time. Então, a ideia é que a gente consiga produzir 2, 3, 4 vezes mais com o mesmo time que a gente tem hoje, investindo em tecnologia, especialmente em AI. Então, assim, cara, o futuro é muito promissor, né? O mercado tem muita dor e eu acho que a gente está no caminho certo para entregar esse nosso propósito que eu falei lá atrás, né? Que desde o primeiro dia, que é o propósito de levar transparência para o middle market e também ajudar esse middle market a acessar capital, né? Investimento que, na percepção do incorporador, e aí você pode me dizer aí também pela brilhante trajetória que você tem, né? Na visão do incorporador, a maior dor dele é capital, né? Então, é um segmento de capital intensivo, né? Qualquer empreendimento, seja um loteamento, um prédio, por menor que seja, é bastante capital que você tem que colocar lá, né?
E a estrutura de capital hoje no Brasil, além de estar em momento de transição, né, que historicamente foi financiado pelo SBPE e pelo FGTS, né, ele ainda tem muita coisa de arquitetura para evoluir. Né? Eu acho que... Então, muita dor, muita oportunidade, um mercado gigantesco. Né? Então, acho que a gente tá no caminho certo. E com essas pessoas aí que eu consegui trazer para o negócio, acho que a gente vai muito longe ainda. Boa, parabéns, Diegão, pela trajetória. Eu posso falar aqui com propriedade. Eu acompanhei todo esse processo. E a Trinos foi quem levantou a bandeira da democratização do financiamento pro incorporador que não tinha acesso ali. Se pegar 10 anos atrás, não existia financiamento no interior para um cara pequeno e médio. Quem fez isso ser factível foi a Trinos. Então, essa democratização vai muito além do dinheiro, do retorno financeiro, né? Basicamente, vocês transformaram o mercado, né? Então, é muito nobre, parabéns. Obrigado. E concordo aí que estamos só no começo, né? A gente brinca que é internet nos anos 90, o fundo imobiliário no Brasil. É isso aí. Mato alto, mas enfim. E, Diegão, sobre as teses, né? Você falou um pouco da sua trajetória. Vamos falar para a turma de casa agora sobre essas dois lados da Trinos, né? TG Core, que é a gestora. Isso. E a Trinos, que basicamente é tecnologia para trazer governança e transparência. Exatamente. Explica para a turma de casa um pouco mais, de maneira mais detalhada, um pouco desses dois lados. Boa. Vamos lá. A gestora TG Core. A TG Core hoje é uma gestora de fundos imobiliários, né? Tá entre as 15 maiores gestoras do setor imobiliário brasileiro. Hoje a gente tem próximo a 5 bi de reais de AUM, que é Asset Under Management, né? Que é o dinheiro que a gente captou dos investidores. São quase 250 mil CPFs investindo nos fundos, então é uma base de investidores super pulverizado, né? Não tem uma concentração. A maior parte dos nossos investidores são varejo, pessoas físicas mesmo, né? Que colocaram, né, a sua reserva de capital lá, acreditando na nossa capacidade de gerir os ativos imobiliários e entregar um bom retorno, seja em valorização de cota, seja em dividendo mensal, né? Que a gente vem pagando aí na casa de 1% a 1,1% ao mês de dividendo isento, né? E o trabalho da TG Core é isso, né? É captar dinheiro dos investidores e, uma vez o dinheiro estando nos fundos, a gente escolher bons ativos, né? Com uma relação risco-retorno otimizada para alocar esse capital. Tá. E, uma vez alocado, acompanhar muito bem como é que está evoluindo esse retorno, né? As posições, toda a alocação desse capital. Então, isso é a TG Core. Tá. Né? A TG Core, ano passado, captou 1 bi de reais de dinheiro novo. Né? A meta desse ano, de 2025, é captar mais 1 bi 100. Tá. Então, a gente deve fechar o ano próximo a 6 bi de reais de AUM. São quantos fundos? Hoje nós já estamos com 5 fundos. Tá. Né? Tegar, TGRE, TGRI, TGRU e tem um outro exclusivo de um grupo aí, de um parceiro estratégico. Tá bom. Tá? Então, esses 5 fundos, a gente deve ampliar a quantidade de fundos. A ideia agora é ampliar a estratégia, né, de alocação. Por exemplo, o TGRU, que é esse fundo que eu estou mencionando agora, é um fundo mais focado em tijolo, né? Que é uma tese que a gente não tinha anteriormente. Então, ele investe em strip malls, né? Aqueles shoppings horizontais de bairros. Tá. Né? Então, cada fundo tem a sua estratégia, né? A gente tem como DNA da casa um foco muito grande ou uma exposição muito grande dentro do todo no residencial, né? Então, a gente olha incorporação de prédios, incorporação de casas, condomínios fechados e loteamentos abertos, tá? Então, essa é a principal tese da casa, a maior expertise nossa. E a TG Core, então, ela acha esses ativos, ela investe de 2 formas. De uma forma, ela empresta dinheiro para os incorporadores, né, para desenvolver o empreendimento, pegando como garantia a carteira de recebíveis e o estoque. E a outra forma da TG Core investir, ela ficando sócio da SPE com o incorporador, né, como se fosse um co-incorporador daquele empreendimento. Né? Então, de um lado é a TG Core. Se tiver algum comentário sobre a TG Core antes de eu falar da plataforma. Tá, eu queria só elogiar que essa questão de equity foi revolucionária, né? Não existia ninguém antes deles
que entrava a nível nacional em equity co-incorporando com a turma. A gente vê esse movimento só em São Paulo, grandes praças, mas eles fazem isso a nível nacional. Então, é muito legal esse bolso, tanto em dívida quanto em equity, porque dá uma versatilidade muito maior para o incorporador, né? Sim, exatamente. Hoje, no total de empreendimentos que a TG Core investiu, são aproximadamente 415, 416 empreendimentos. Caramba. A gente está em 125 cidades e 26 estados, né? Então, tá bem pulverizado e bem... De equity, você sabe o número? Cara, se não me engano, 275 aproximadamente é equity. Se vocês fossem incorporador, ia estar nas top 10 nacional lá. Estaria. Com certeza. Bom, legal. Acho que ficou claro da TG Core. Acho que vamos falar da Trinos. Boa. Então, a Trinos, ela nasceu meio que para atender a TG Core, né? No quesito de que uma vez o gestor, a TG Core, investia no empreendimento, ele teria que ter a transparência de tudo que acontecia lá, né? Começando para onde o dinheiro está indo, como ele está sendo cuidado, né? E quando ele vai voltar, em que condição de retorno, né? E risco. Então, a Trinos nasceu para dar essa transparência. Então, a Trinos é um software, né? Então, você tem um login, uma senha, um login num software, e via esse software você consegue acompanhar os 3 pilares desses empreendimentos. O primeiro pilar é a carteira de recebíveis, né? Seja na venda ou na renda, você cria um portfólio de recebíveis, né? Que você tem como é que está o recebimento mensal disso, como é que está a inadimplência, caso tenha alguma questão de execução, em quanto tempo você consegue recuperar e revender esse ativo. Então, todo o behavior de comportamento dessa carteira. Então, o primeiro pilar, recebíveis. Tá bom. O segundo pilar é o estoque. Né? Então, quanto você tem de estoque, qual que é o preço que você pretende vender ou espera vender esse estoque, em que tempo você vai conseguir vender, né? Que é o famoso VSO, né? Venda sobre oferta, que você vai conseguir zerar o seu estoque. Né? Então, a gente cria todo baseado numa base de dados que a gente tem um modelo preditivo para entender o comportamento do estoque. Né? Então, o primeiro pilar, recebíveis, o segundo pilar, estoque. O terceiro pilar, né, uma vez esse estoque não esteja pronto, como é que funciona a obra, né? Então, desde a parte da viabilidade, né, o orçamento, curva físico-financeira, suprimentos, né, e até a contabilidade para você reconhecer todos os custos daquela obra, né? Legal. Então, a obra, a gente sabe que tem centenas ou milhares de itens, né, de suprimentos. Então, é sim um modelo complexo de você acompanhar estoque, acompanhar montagem, acompanhar construção, etc. E a gente tem todo um modelo de software para acompanhar a obra, né? Então, cada um desses núcleos ou desses pilares tem um software específico, né? Então, recebíveis, estoque e obra, né? E isso em conjunto funciona quase como se fosse um complemento do back-office da SPE. Né? Legal, hein? E até 1 ano e meio atrás, a gente só vendia... bem lembrado que eu não comentei. Esse software ficou tão legal, né? Ele nasceu para atender a TG Core, mas ele ficou tão legal que a gente começou a oferecer esse software para as outras gestoras. Tá? Hoje tem 70 gestoras de fundos imobiliários que utilizam o nosso software para ter a transparência. Então, primeiro a gente fez o go-to-market para o alocador de capital, para os outros gestores, né? Foi um movimento sensível, porque a primeira instância o outro gestor fala, pô, mas peraí, Diego, esse software que de uma certa forma é o segredo, o diferencial da TG Core, você vai me oferecer como SaaS, como Software as a Service, né? E a gente mostrou que sim, faz sentido, porque quanto mais rica essa base de dados for, mais assertiva ela vai ser. Entendi. Né? E como negócio aqui pela Trinos, isso também é um business, né? Então, um business de software, ele tem valuation, né? Ele tem modelo de crescimento, ele tem uma série de upsides também, pensando empresarialmente falando. Você entrar no VC Tracker bem por causa isso, disso, né? exatamente. Então, a gente conseguiu entrar no VC Tracker por causa disso. Então, tem uma série de alinhamento, né, de interesse que isso seja
seja um negócio independente e essa plataforma trata a TG Core como mais um cliente, ela não tem nenhum benefício em relação às outras gestoras. Então, o primeiro grande desafio foi levar para as gestoras, que eu acho que a gente fez um baita de um trabalho, né? Então, são 70 gestoras utilizando o software hoje. Importante mencionar, no mundo de CRI pulverizado, ano passado, 60% dos CRIs pulverizados emitidos no Brasil, 60% deles saíram monitorados pela plataforma Trinos. Né? Então, a gente tem um market share aí de 60% dos CRIs pulverizados monitorados pela plataforma. Tá? Então, esse foi o primeiro go-to-market da plataforma, oferecer aqueles 3 pilares para dar transparência para o alocador de capital. E há 1 ano e meio atrás, a gente falou, cara, peraí, se o incorporador, quando vai acessar o capital, precisa implementar esse software para dar transparência para o alocador de capital, por que não oferecer essa ferramenta para o incorporador antes dele precisar o capital? Né? Então, assim, incorporador, esse software é o software que o cara que vai te dar o dinheiro utiliza para te monitorar. Que tal você implementar isso antes, a gente criar um rating de transparência e quanto mais alto no nível de rating de transparência você for, mais fácil vai ser você de acessar o capital e mais barato esse capital vai ser para você. E aí, a gente fez no ano passado o go-to-market para o incorporador. Né? São go-to-markets muito diferentes, né? Que para o alocador de capital é um mercado ali muito restrito, né? São poucas gestoras, então teve uma posição muito da minha pessoa, da credibilidade que a gente construiu com esse cap table, de 1 a 1 explicando o negócio. E o go-to-market do incorporador é completamente diferente, né? É time de venda, região sudeste, sul, centro-oeste, norte, cada um num canto do Brasil, né? Time de venda quente, que a gente fala, né? Topo de funil, geração de lead, né? Conversão, tal. Então, a gente teve a oportunidade também de entender com um produto digital, mas com um canal que é híbrido, um canal digital e analógico, né? Físico, como que a gente trata esse topo de funil. Então, tá sendo uma experiência muito legal, né? Esse funil do quente do incorporador, que são em torno de 25 mil incorporadores no Brasil. Né? Então, assim, é realmente muita gente, muita oportunidade. E aí é o segundo go-to-market que a gente fez na plataforma. No primeiro tri desse ano, a gente abriu conta da plataforma em 315 incorporadores. Legal. Né? A meta desse ano é a gente fechar com 3 mil incorporadores na base. Muito né? legal. Incorporadores / SPE, tá? Não, o incorporador que tem 3 SPEs não conta só um. Conta 4. Então, entendi. A empresa matriz e as 3 SPS. Né? Então, assim, mesmo assim, ainda é um número bastante expressivo a gente ter colocado esse 315 e é um número ousado. A gente colocou como meta agora, até o final do ano, 3 mil incorporadores / SPS com contas abertas na plataforma com algum tipo de serviço, né, desses 3 módulos. E aí a gente pegou esses 3 módulos, esses pilares que eu mencionei, recebíveis, estoque e obra, e a gente foi criando faseamentos de produto. Né? Então, tem um produto lá de viabilidade. Tá. Então, o cara pode contratar só a viabilidade. Tem o acompanhamento de fluxo de caixa. Então, isso acabou virando, que é um software que a gente criou da composição desses 3 pilares, chamado Sonar, tá? E ele virou um software de gestão para esse incorporador. Entendi. Né? Que ele consegue olhar não só ter o equilíbrio entre o gerencial e o contábil, mas ele consegue olhar com muita facilidade como é que vem o comportamento dele de margem bruta, margem líquida, TIR, né? Como é que ele está reconhecendo o POC, né? Que é o reconhecimento de evolução de obra na receita, que é a regra contábil vigente no Brasil, dentro do demonstrativo contábil dele. Cara, por incrível que pareça, e você que é um craque nesse mercado, sabe que existe uma dor muito grande dos incorporadores de utilizar os demonstrativos contábeis como gestão. O cara acaba se apegando muito no gerencial. E aí você pega aquele gerencial e coloca do lado da contabilidade, a maioria deles não conversam. Cara, por mais que seja realidade, isso é um absurdo. Sim.
entendeu? Então, assim, o incorporador que usa o nosso software, a gente garante, num prazo hábil aí de até 10 dias úteis do mês seguinte, que ele tem os fechamentos contábeis dele, conversando com o gerencial, para ele tomar a decisão correta, né? Porque para você tomar a decisão certa, você tem que analisar o contábil, que você está reconhecendo de receita, lucro, margem, etc. E o gerencial e o fluxo de caixa, né? Então, você, com esse tripé, você consegue tomar as melhores decisões para o seu empreendimento. Então, a gente está muito hoje nessa visão do incorporador, como que o software agrega valor para esse incorporador. E com isso, cara, porque o incorporador, você sabe, eu estabeleci lá na estratégia do incorporador, ele estabeleceu, vai lançar 3 SPS por ano. Cara, todo ano o cara vai lançar 3 SPS. Então, não é um negócio finito, é um negócio contínuo. Então, se o prazo médio das SPS dele são, 4 anos, se ele lança 3 por ano, ele tem 12 SPS vigentes, sempre. Né? Entrega 3, lança mais 3. Entrega 3, lança mais 3. Né? Então, isso é um trabalho contínuo que esse software vai dando mais transparência. E a gente criando essa questão do rating. Fala, você conseguiu integrar o contábil, o seu contábil está conversando com o gerencial? Legal, você tem aqui a nota de rating tal. Além disso, o fluxo de caixa está conciliado, conversando com tudo, rating tal. Legal. Além disso, você tem a viabilidade que mensalmente você atualiza, fazendo as projeções paramétricas de como que vai ser a sua venda futura, como é que vai ser a evolução da sua obra, né? A obra está em dia, dentro da curva do planejamento, né? A sua exposição de caixa é a mesma que você planejou, rating tal. Então, você criando esse rating, né? Você consegue agregar muito valor e essas ferramentas de transparência para o incorporador. E aí ele deixa de fazer aquilo só para mostrar para o investidor para acessar dinheiro e passa a utilizar essa ferramenta como uma estratégia de gestão dele. Entendi. Ele passa a tomar decisão muito mais assertiva, né? Que a gente sabe que o setor de incorporação é um setor por essência alavancado, é um setor que historicamente teve muitas empresas que quebraram, né? Por decisões talvez erradas, né? Menos certas, digamos assim, né? E a gente ajuda esse cara a não tomar essas decisões erradas e ser mais assertivo no seu negócio. Então, a plataforma de tecnologia Trinos, né? A plataforma Trinos, de um lado, ajuda o alocador de capital a ter transparência e, do outro lado, agora ajuda o incorporador a ter uma ferramenta de gestão mais eficiente. E aí, por último, só para complementar, que eu acho que é um assunto que está super em pauta, né? Saiu uma reportagem recente do Galípolo, do presidente do Banco Central, falando dessa mudança estrutural do fundo imobiliário brasileiro. Né? Como a gente mencionou há pouco, historicamente esse fundo vem de origem do SBPE, que é a poupança, né? Para quem não sabe, o dinheiro que você tem na poupança, o banco que captou esse dinheiro, por obrigação de lei, ele tem que reinvestir 65% desse valor no segmento imobiliário. Por isso que o SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança, consegue fazer financiamento imobiliário com taxa subsidiada, ou seja, abaixo da Selic. Né? Só que o que acontece? Com a disrupção que a XP, BTG fez, né, que eles fizeram na forma do brasileiro investir, pouquíssima gente ou quase ninguém investe mais em poupança. O que aconteceu com o estoque da poupança? Está caindo. O estoque caindo, os bancos não conseguem mais alocar dinheiro em financiamento imobiliário. Né? E aí, o que acontece? Quem que vai substituir? O mercado de capitais. Né? Essa proporção de SBPE e FGTS já está em torno de 50%. 50% do financiamento imobiliário no Brasil, que já gira em torno de 2,4 trilhões de reais, 50% é absorvido pelo mercado de capitais e 50% é absorvido pelo SBPE e pelo FGTS. Né? Só que a tendência é esse número desproporcionalizar. O mercado de capitais tem que assumir o protagonismo, porque não tem mais o dinheiro do SBPE. Simples assim. Não é porque não quer, não dá, não tem. Né? E isso, cara, é uma mudança estrutural. Porque
na visão do incorporador, as exigências e os pré-requisitos que o incorporador teria que ter e que ele teria que se preparar para atender as exigências do SBPE e do FGTS são completamente diferentes das exigências que o mercado de capitais tem para alocar dinheiro nesse mesmo incorporador. Perfeito. Então, o incorporador tem que passar por essa atualização e essa transição de necessidades / transparência, né? E a Trinos vem se posicionando hoje como essa infraestrutura tecnológica que vai ajudar o incorporador a se posicionar, a se preparar para acessar o mercado de capitais, que definitivamente é a única solução, né? Então, o próprio governo está muito ativo nisso. Eu tive a oportunidade de estar presencialmente com a doutora Inês, que é a vice-presidente de habitação da Caixa Econômica, né? Que, a Caixa ainda representa aí 60 e tantos % do financiamento imobiliário brasileiro. E a Inês, né, não só verbalmente, mas através de reportagens que saíram nos últimos meses, ela fala da preocupação, né, de como que essa transição vai acontecer e que ela quer incentivar o mercado de capitais a investir. Então ela provocou o ministro da Fazenda, falou: ministro, as fundações, os fundos de pensão que teoricamente estão acomodados porque a NTNB está pagando IPCA mais 7, 7,20, etc. Esses caras têm que alocar um pedaço no financiamento imobiliário residencial, porque senão a indústria para. Se não tiver dinheiro, o mercado vai se comprometer e o mercado imobiliário residencial comprometido, cara, o emprego é comprometido, a renda é comprometido, o crescimento do Brasil é comprometido, entre vários outros. Então, a Inês está levantando essa bandeira, o Galípolo está levantando essa bandeira, né? O próprio ministro Haddad vem falando aí como soluções, então tá em pauta, né? Tá em pauta de que forma, né? E como vai se dar essa passagem de bastão do modelo antigo, que, funcionava super bem, mas o dinheiro tá acabando por motivo estrutural, e o mercado de capitais, né? E a Trinos enxergou isso, ela estava no lugar certo, na hora certa, falou: cara, peraí, nenhum software tem a capilaridade que a gente tem, né? Nenhum software tem essa conexão com o mercado de capitais, né? Que vai ser o grande astro desse novo jogo. Então a gente está preparado e a gente está investindo cada vez mais, como eu falei, em AI, em tecnologia, né, para fazer um copiloto desse incorporador para ajudar ele a interpretar os dados da sua própria incorporação, fazer a composição, a arquitetura financeira ideal para ele e tal, etc. O que ele deve colocar de proporção de equity, o que ele deve colocar de proporção de crédito, a que condições, a que garantias, a que taxas. Então a Trinos quer ser essa infraestrutura que vai ajudar esse incorporador a estar preparado para esse novo momento do financiamento imobiliário brasileiro. Desculpa ter estendido um pouquinho aí, mas é um assunto que me empolga. Que aula, hein? Turma de casa aí deve ter anotado umas 10 páginas aí de tanta informação legal. Mas parabéns pela jornada. Acho que todas as teses fazem muito sentido. A questão de tecnologia eu não sabia que estava tão completa assim. Você tinha falado por alto assim. Mas basicamente o Cienge que eu uso lá, já vou ter que destratar hoje, vou ter que contratar a Trinos. E é um ponto importante. A gente não substitui o RP. Ah, entendi. A gente complementa o RP. Então, o RP, inclusive, a gente fez uma plataforma agnóstica que ele conecta com qualquer RP. Entendi. Então, a gente conecta com Cienge, com OL, com Mega, que são setoriais, conecta com SAP, com TOTS, são qualquer RP que o incorporador tiver. Na verdade, a gente até estimula ao incorporador, a gente ajuda ele a usar o RP na sua potencialidade, que muito incorporador não conhece a quantidade de serviços / ferramentas que os RPs têm, que são, inclusive, muito bons, né? O que você mencionou, o Cienge aí é sim uma grande referência. A gente está em conversas com eles, inclusive, né, para ter cada vez mais próximo essa parceria, mas o nosso software ele pluga no RP, né? Porque, cara, não faz sentido a gente competir num mercado que não é o nosso mercado, né, de RP. Então, ele pluga no RP e ele puxa das informações do RP
todo esse pilar de recebíveis, de obra e de estoque. Entendi. Então a gente complementa, é como se fosse um cockpit de complementar ao RP. O RP continua fazendo o trabalho dele, contábil, de lançamentos, etc. E a gente complementa dando essa granularidade de todos esses 3 pilares que eu mencionei. Entendi. Então é uma ferramenta ali complementar para auxiliar no processo decisório, de maneira mais holística e estratégica. É isso aí. Legal. Que a gente consiga mostrar visões e cenários Entendi. que só através do RP ele não conseguiria enxergar. Para a turma de casa que nunca incorporou, incorporação você tem centenas de variáveis projetadas no tempo, num Brasil que a inflação é montanha-russa, com Selic também que é montanha-russa. Para você ter todos esses dados de maneira organizada e você conseguir tomar uma decisão, às vezes só um ERP não é suficiente, né? Então, muito legal. Vou pedir meu login aqui já. Eu contratar para todas as minhas obras. É bem legal. Diegão, e falando sobre teses, né? A gente, como você bem falou, tá num mercado que ele tá em transformação. E a gente brinca que 2000 a 2010 foi uma década de regulação ali. 2010 a 2020 foi uma década de democratização. O movimento XP, BTG ensinou o brasileiro a investir. Assim nasceu o mercado de funding imobiliário através do mercado de capitais. E a partir de 2020, o mercado de funding imobiliário começou a se produtizar com mais sofisticação, né? Então, você pega ali 10 anos atrás, não tinha, às vezes, produtos como equity, né? Talvez tinha ali financiamento da produção só. Hoje, a gente identificou alguns produtos que estão mais padronizados no mercado, né? Então, hoje, aquisição de terreno, equity, bridge... financiamento da produção, algumas casas fazem antecipação de dividendo, se o sponsor é sólido, giro de estoque, antecipação de recebível. O que vocês têm lá na Trinos, quer dizer, na TG Core, de produto? Como é que vocês estão olhando? Eu lembro que vocês estavam fazendo uma época o crédito ponte, que é uma coisa que a turma pede muito. O que vocês estão olhando lá? O que está brilhando o olho ainda? Cara, até uma visão aqui da Trinos primeiro, tá? A Trinos, utilizando o dinheiro não só da TG Core, mas do pool de clientes parceiros da Trinos, são 70 gestoras, a ideia é atender o incorporador em qualquer etapa do seu empreendimento, né? Então, seja na aprovação, né? Fechamento de terreno, seja no lançamento, seja na obra e seja no pós-obra, né? Em qualquer etapa e com vários tipos de funding, né? Então, como você mencionou muito bem, você cobriu quase todos. Então, seja o empréstimo ponte, né? Seja o financiamento de obra, seja um único que você não mencionou, que eu acho super legal também, que é o financiamento da cadeia de suprimentos, né? Legal. Então, você financiar os fornecedores das obras, legal, né? Antecipação de recebíveis, CRI, giro de estoque, né? Então, assim, tem vários instrumentos, né? Devido à sofisticação do mercado de capitais e as arquiteturas financeiras. É possível isso hoje, inclusive com um belo trabalho que os órgãos reguladores, aí, como o Banco Central, vem fazendo, né? Com a criação da SCD, né? Da abertura de mercado das IPs, tal, etc., bancarização. Então, tem muitos instrumentos hoje no mercado, até o próprio CGI, né, que é o Crédito com Garantia Imobiliária, que quando se faz no residencial é conhecido como Home Equity, né, que vem também crescendo no Brasil. Um número importante, o Home Equity no ano passado, o CGI como um todo, cresceu 5 bilhões de reais, cresceu de 20 para 25 bi. Foi 25% de crescimento num ano. Então, assim, o número é expressivo, apesar do estoque não ser tão expressivo, né? Perto dos 2,4 trilhões que a gente tem de crédito imobiliário no Brasil. 25 bi ainda é tímido, mas o pace do crescimento impressionou, né? Então, inclusive, é uma classe que a gente está olhando com muito carinho, está fazendo bastante negócio. Então, assim, a ideia é ajudar em qualquer etapa, com vários tipos de instrumentos, tá? E esses instrumentos, eles não necessariamente vão estar atrelados à TG Core, né? Entendi. A nossa meta como Trinos é que a TG Core represente menos de 10% do capital que gira dentro da plataforma. Que legal. Né? Então, que ela seja pequena perto do todo. Do lado da TG Core, então, assim, todos esses instrumentos, a gente conversa com as gestoras, a gente tenta, ainda na visão de Trinos, a gente tenta entender qual que
que é o apetite para cada um dos instrumentos. Então tem gestora, cara, eu gosto mais aqui do CGI. Então vamos montar um FDIC aqui e vai trazendo o CGI para cá. Ah, não, essa aqui eu gosto de financiamento de fornecedores. Então, a cadeia de fornecedores, vamos financiar a cadeia de fornecedores. Não, essa aqui eu gosto só de CRI, de recebíveis pulverizados. Aí, não, eu gosto de giro de estoque. Não, eu gosto de equity. Então, a gente meio que criou um profile ali, um perfil de cada uma das gestoras parceiras e a gente identificou quais são os ativos-alvo que cada uma dessas gestoras precisa e a gente está automatizando esse processo. Então, dentro da esteira do software, uma vez o incorporador que está lá com o empreendimento dele, fala, pô, eu preciso tomar um dinheiro desse tipo, nessa taxa, nessa condição, nesse prazo. E aí, automaticamente, já faz o cross. Bom, de acordo com essa necessidade dele, o instrumento ideal é esse e dentro desse instrumento ideal eu tenho aqui 15 gestoras que fazem um match, né, com esse tipo de investimento. Né? Então, na plataforma, a gente quer digitalizar esse processo e aí essa gestora já receber, sem o Diego ter que ligar ou ninguém ter que falar nada, via o login dele, falou, ó, vai chegar um push lá para ele, falou, ó, apareceu uma operação que na nossa interpretação faz sentido para você. E aí ele tem acesso a todas as informações, as análises, para ele tomar a decisão. E aí, digitalmente, ele vai dar um aceite ou uma negativa sobre aquele ativo. Então, a ideia é digitalizar o processo. Né? Que hoje é muito analógico. Hoje a gente faz uma operação, né, como uma série de parceiros que a gente tem de estruturação, de DCMs, né? Inclusive, a sua empresa é muito boa nisso. Fala, cara, mas você vai pegar uma operação, você vai pegar, ligar para um gestor, pô, tô com uma operação aqui, vou marcar uma reunião, vou fazer uma apresentação. Sim. Então, é um processo ainda muito, muito analógico, né? E a nossa tese é que a gente consegue digitalizar esse processo. Fazer e aí, um ponto importante. A gente não quer substituir os DCMs, os estruturadores. Os estruturadores e DCMs são parceiros. A gente entende como cliente também dessa plataforma. Então, uma operação estruturada, né, para um DCM parceiro vai poder acessar essa plataforma e falar, Diegão, tá aqui, a ideia é que ele também tem um login que ele está lá estruturando, continua recebendo o fee dele, toda a operação dele do jeito que ele quer e ele vai subir isso na plataforma, a plataforma vai linkar e vai conseguir conectar isso de forma mais digitalizada e escalável, né? Então, assim, a nossa visão eu acho que é a grande fronteira da tecnologia no Brasil é não ter a vaidade de querer fazer tudo. E sim, dado que a gente tem um ecossistema super capilarizado, super pulverizado, a gente oferecer infraestrutura. Né? Então a gente quer ser a infraestrutura e como infra você pega um take rate sim pequenininho. Só que você pega um take rate sim pequenininho do mercado gigantesco. Entendeu? Então o play da Trinos hoje é de infra. Entendi. Entendeu? Então a Trinos quer ser essa infratech que proporciona essa conectividade do incorporador, que ele vai estar com as ferramentas dele lá, do estruturador, que vai trazer operações e fazer o diagnóstico, porque nem tudo dá para você robotizar ou digitalizar. Sim. Então tem essa inteligência de arquitetura, né? Do alocador de capital e depois do monitoramento disso no day after. Né? Então é digitalizar o máximo possível e ser a infraestrutura que vai conectar todos esses players que a gente entende como parceiros / clientes, entendeu? Então esse é um pouco da visão aí do produto. Cara, a gente está muito em linha com isso. Lá na Finamob, agora que a gente está com um volume maior, né? A gente está com um pouco mais de 1 bi no pipe. Falei, cara, não dá para ser artesanal mais. Não dá para depender de mim, enfim, ou de time pequeno. Falei, como é que eu posso automatizar pelo menos uma boa parte desse processo? E a gente fez um mapa mental, tem umas 40 variáveis, que é o que eu pensava antes de olhar uma operação, né? Coloquei no Excel. Cara, aí a turma começou a usar o Excel, check, não check, eu dava nota e tal, e a gente começou a criar um score de cada operação. Esse Excel começou a facilitar tanto, mas tanto o processo, que virou agora programa. E, cara, mudou assim da água pro vinho. A empresa inteira agora tem um pensamento, assim, quase um robô, porque todo mundo sabe as variáveis, chega a operação, já tem a esteirinha certinho. E agora o próximo passo é muito parecido com o que você falou, é fazer tudo via sistema e até mandar para vocês via sistema, talvez cruzar os sistemas. Via né? API, sim. Então, muito legal. E
eu acho que essa cabeça de tecnologia é super importante, né? Você aí vem do mercado imobiliário / financeiro, e hoje a cabeça é até mais tech do que esses vieses, né? E é isso que transforma, né, cara? Se você pegar os últimos 10, 20 anos no mundo, a turma que transformou foi a turma que tinha essa cabeça. É isso aí. Né? Então, às vezes, fala, puta, uma pecinha do quebra-cabeça aqui, uma ali e tal. Quando você vê, você transformou o mercado de fato, né? Enfim, Diegão, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Foi um papo muito enriquecedor. Já admirava bastante, mas agora admiro ainda mais. Então, cara, parabéns aí pela jornada. Vamos trabalhar bastante aí para a gente deixar um legado muito legal para o mercado imobiliário junto, né? Estamos jovem ainda, então acho que a gente tem bastante lenha para queimar aí e fazer bastante história no mercado. Deixa a oportunidade aqui para você dar seu recado final, turma de casa aí que quiser conhecer TG Core ou Trinos, além de falar com a Finamob, tá? Mas fica à vontade aí pro seu recado final. Bom, primeiro, obrigado novamente pela oportunidade, adorei a conversa, né? Conversa de altíssimo nível. Então, fico muito feliz de poder estar aqui falando um pouquinho do que a gente vem fazendo. E o último recado, cara, assim, muitas empresas de infra que a gente vem vendo no mercado acabam querendo ser uma infra generalista, né? E eu acredito muito nessa infra setorial. Né? Porque, as dores do mercado imobiliário são completamente diferentes das dores, né, do setor automobilístico, por exemplo. Né? Então, isso e a nossa é 100% imobiliário, então a gente é apaixonado no imobiliário, a gente vive imobiliário e é o mercado que a gente quer ajudar a disruptar, né, nessa lógica de infraestrutura. Né? Quem quiser conhecer a Trinos, a gente tem lá as nossas redes sociais, né? Tanto o site da Trinos, trinos.co, né? Como o Instagram, né? E a TG Core também, né? Os fundos da TG Core estão aí abertos na bolsa, são listados na B3, né? O maior fundo nosso listado é o TGAR11, TGAR11, né? Fica o convite, é um fundo que está entregando um bom resultado, né? Com essa questão dos juros, acabou que a cota no mercado secundário tem uma sofrida, mas foi generalizada no mercado e até uma oportunidade para comprar a cota um pouco mais barata, gerando um yield, né? Então fica aí os meus agradecimentos, né? E estamos sempre abertos aí a parcerias, né? União de forças, é o nosso DNA, né? Então, com a Finamob, com os outros parceiros também que estão nos ouvindo, temos total interesse de aproximar e construir aí com essa série de dores e desafios que o nosso mercado tem, com muita paixão e dedicação, muita energia, principalmente, a gente conseguir, com tecnologia, ajudar a evolução desse mercado. Muito obrigado aí a todos, muito obrigado, Murilão, e tamo junto. Boa. Valeu, Diegão. E para a turma de casa que assistiu, obrigado pela sua audiência. Para quem ainda não segue a gente nas redes sociais, é @investidor imobiliário. Valeu e até a próxima.